Olá, terceiro ano. Bem, você lembra daquela aula que precisava repor? Pois bem, estou fazendo um vídeo para repor esta aula. Como eu sei que a gente vai ter a tarde toda, a noite toda para estudar pro teste de amanhã, que eu fiz, vou fazer uma revisãozinha e você já aproveita para estudar agora com esse vídeo, com os exercícios do livro, tirando dúvida comigo lá no WhatsApp, pra gente poder fazer uma prova boa amanhã, tá bom? Não tá uma prova horrenda, tá? Mas vocês precisam ter um pouco de atenção. Então, assim, tá bem passo a passo. Bota uma questão lá, um enunciado e bota pra vocês fazerem uma coisinha por coisinha. A gente vai fazer um pouco disso hoje, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer umas ediçõezinhas no vídeo. Então, vou botar a questão, eu leio a questão e volto o vídeo pra gente fazer a resolução no quadro, tá bom? Um próton que se move a uma velocidade de 2,4 vezes 10 a sexta metro por segundo foi submetido a um campo elétrico e depois de 40 segundos a velocidade da partícula se tornou zero. Calcule o campo elétrico sabendo que a carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a sua massa é igual a 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Certo. Então, a gente leu a questão, tá? E aí, vamos ver o que essa questão quer dizer. Ele tá me dizendo que a gente tem um próton. E esse próton, ele está se movendo com essa velocidade de 2,4 vezes 10 a sexta metros por segundo, tá bom? Essa velocidade que ele está se movendo. Depois de 40 segundos, esse próton perde a velocidade, chega a velocidade igual a zero. Por quê? Porque ele foi submetido a um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico vai exercer uma força contra esse movimento. Uma força contra o movimento da partícula, no caso do elétron. Então, essa força elétrica foi fazendo um trabalho de desaceleração que fez com que esse corpo parasse, tudo bem? E aí ele quer saber qual é o valor desse campo elétrico. Quanto é que tá esse campo elétrico que fez que gerou, no caso, essa força contra o movimento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber como é que calcula o campo elétrico. O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga. Então, eu sei o valor da carga? Sei. Eu sei o valor da força elétrica? Não, então preciso calcular. E a força, você calcula K1, K vezes Q2. Só que assim, gente, eu não tenho essas informações todas. Eu só tenho uma carga. Mas eu sei que essa força elétrica provocou uma desaceleração no corpo. Ou seja, esse próton, que tem uma certa massa, teve uma aceleração e assim, a professora, ele tinha uma velocidade e ficou com a velocidade zero. É porque essa aceleração é uma aceleração negativa, uma aceleração que está contra o movimento. Então, ele não está acelerando de forma positiva, está desacelerando, uma aceleração negativa, certo? Então, eu preciso calcular essa aceleração. Por quê? Eu tenho massa. Lembrando, ó, gente, vou só trazer aqui, ó. Vou botar aqui de novo, ó. Qual é a segunda lei de Newton nos diz? Que é a lei fundamental. Que a força resultante atuando vai ser a massa vezes a aceleração. Porque quando eu aplico uma força, eu acelero uma massa. Nesse caso, a aceleração foi negativa, foi para parar um corpo. Como é que a gente calcula a aceleração? Ora, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu tenho a variação da velocidade. Qual é a velocidade no final? Zero. Porque ele parou.
Qual é a velocidade lá no início? É de 2,4 vezes 10 à sexta. Dividido pela variação do tempo, que eu tenho 40 segundos. Então, a minha aceleração é igual a 2,4 vezes 10 à sexta, dividido por 40, que vai ser igual a 6 vezes 10 à quinta metro por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Eu encontro a aceleração, eu consigo encontrar a força. Encontrando a força, eu encontro o campo. Vamos fazer essa conta de uma coisa só? Ora, campo é igual a força elétrica dividido pela carga, que por sua vez é igual a massa vezes a aceleração dividido pela carga. Quem é a massa? A massa é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, vezes a aceleração, que é 6 vezes 10 elevado à quinta, dividido pela carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É isso, Joyce? É isso. Vamos lá. Vamos fazer a continha, tá? 6 vezes 7 é igual a 42. Vai 4. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40, né? Vai 4 de novo. Aqui vai dar 10. 10 vezes 0,2, vezes 10, menos 27, mais 5, menos 22. Isso aqui dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Massa. Então, isso aqui, 10,02 dividido por 1,6, vai dar 6,26 vezes 10, ó. Menos 22 com mais 19, que aí vai ser menos 22, né? Menos 19. Deixa eu botar aqui. Campo elétrico, então, vai ser igual a 6,26 vezes 10, menos 22, mais 19, dá 20, 21, 22, né? Menos 3 Newton por Coulomb. Então, o valor do campo elétrico é Newton por Coulomb. O que a gente fez? A gente encontrou a aceleração. Encontrando a aceleração, a gente conseguiu calcular a força que esse campo, né, estava atuando na carga. Pegando a força dividindo pela carga, a gente conseguiu encontrar o campo elétrico. Tá? Porque campo elétrico também é força elétrica dividida pela carga. Massa. Agora vamos ler a próxima questão. Um elétron penetra numa região de campo elétrico uniforme de intensidade de 90 newtons por coulomb, com velocidade inicial de 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, na mesma direção e sentido do campo, sabendo-se que a massa do elétron é igual a 9 vezes 10 a menos 31 kg e a carga do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine. Certo. Agora, essa questão tá no livro de vocês, tá? Mas a gente vai ler ela. E aí eu vou... Deixa eu melhorar essa câmera. Só que assim, ela tem alguns detalhes que não vai importar muito pra gente. Então, é a letra A
a gente não vai resolver, a gente não vai resolver, a gente vai resolver a letra B, tá? Que é o foco da gente. A gente tem um elétron, tá? Esse elétron possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele está submetido a um campo elétrico de 90 Newton por coulomb, tá? Outra informação que ele nos diz é que a massa desse elétron é igual a 9 vezes 10 a menos 31 kg. É a massa do nosso elétron. E ele quer saber, na última questão, ele quer saber a aceleração que é sofrida. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa saber da relação força, tá? Que é massa vezes aceleração. Ou seja, eu preciso encontrar essa força aqui, que no caso se trata da força elétrica. Eu preciso encontrar a força elétrica, e depois que eu encontrar a força elétrica, eu substituo aqui, tenho a massa e encontro a aceleração. Então, como eu tenho campo, e campo elétrico pode ser calculado como força elétrica dividido pela carga, ó, eu tenho campo e tenho carga, é só substituir os valores. Então, a força elétrica vai ser o campo, ó, a carga passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ser o campo elétrico vezes a carga. Resolvido. Então, força elétrica vai ser igual ao campo, que é 90, vezes a carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, a força elétrica vai ser igual a, deixa eu ver aqui na minha continha já pronta. Isso aqui, ó, 90 vezes 1,6 deu 14,4 vezes 10. Na verdade, eu botei 9, tá? 9,6 e aí soma um aqui que vai ficar menos 18 newtons. Então, quando eu faço essa continha aqui, vai dar 14,4 vezes 10 a menos 18 newtons. Encontrei força elétrica. Vai ser assim nossa prova. Encontre a força elétrica. Pronto, encontrei. Agora, por exemplo, se na nossa prova tiver aceleração, agora encontre a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Força é igual a massa vezes aceleração. Quem é essa força? É a força elétrica. A massa vai passar para o outro lado dividindo, não é isso? Então, vai ficar massa igual a aceleração. Eu tenho força elétrica, calculei. Tenho a massa, achei a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a força elétrica, que é 14,4 vezes 10 elevado a menos 18. E divido pela massa, que é de 9 vezes 10 elevado a menos 31. Isso aqui vai dar 1,6. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 18 menos 31. Ou seja, a nossa aceleração vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a... que vai dar menos com menos mais, né? Então, vai ficar 13 metros por segundo ao quadrado. Beleza? O que a gente fez? A gente pegou as informações. Eu tenho carga, eu tenho campo, tenho massa. Eu quero calcular a aceleração. Mas como é que eu faço isso? Força é igual a massa vezes aceleração. Quem é essa força? É a força elétrica. A força elétrica do quê? Do campo elétrico. Como é que calcula campo elétrico? Força elétrica dividida pela carga. Então, como é que eu vou calcular a força elétrica? A carga passa para o outro lado multiplicando. Então, eu posso calcular a força elétrica como campo elétrico vezes a carga. Eu tenho campo? Tenho 90 newtons por coulomb. Eu tenho a carga? Tenho 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando eu pego e multiplico, no caso, eu fiz o seguinte, eu botei
90 vezes 1,6 dá... O que eu fiz assim, eu botei 9,1,6, deu 14,4. Como aqui tem o nosso 10, é um 0, eu tiro daqui, somando. Então, menos 19 mais 1, 18, que deu 14,4 vezes 10 a menos 18 newtons. Encontrei a minha força. É só substituir na fórmula que me diz que força é igual a massa vezes aceleração. Quem é essa força? Força elétrica. Se eu quero encontrar a massa, se eu quero encontrar a aceleração, eu preciso isolar ela. Então, eu peguei a massa e passei para o outro lado, dividindo. Ficou força dividido por massa igual a aceleração. Quem é a força? Força é 14,4 vezes 10 a menos 18. Quem é a aceleração? 9 vezes 10 a menos 31. Quando eu faço a continha, 14,4 dividido por 9 deu 1,6. Vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Quem é os expoentes? Menos 18 menos 31, que deu 13 metros por segundo ao quadrado. Certinho, gente? Vou agora mostrar a próxima questão e a gente resolve ela. Duas cargas pontuais, Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a 8 microcoulomb, são aproximadas por um agente externo até uma distância de 40 centímetros. Determine a energia potencial elástica em joules deste sistema de cargas pontuais. Dado Q0 é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Certinho. E essa questão? Como é que a gente vai fazer ela, tá? A questão me diz o seguinte, que eu tenho duas cargas, uma de 4 microcoulomb e outra de 8 microcoulomb, certo? Essas duas cargas, elas foram forçadas a ficar numa certa distância, então eu estou segurando, porque se elas têm cargas mesmo sinal, elas tenderiam a se repelir, então elas estão lá forçando para ficar a 40 centímetros de distância uma da outra. E aí, ele quer saber qual é a energia que está concentrada aqui, a energia elétrica, né? Concentrada aqui na relação dessas duas cargas. Como é que a gente calcula energia elétrica? Energia elétrica vai ser igual a carga, vezes a constante eletrostática, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância. Olha que maravilha, eu tenho um constante eletrostática e tenho duas cargas, tenho a distância. A diferença é que eu preciso transformar essas coisas, por quê? Isso aqui está em microcoulomb e eu preciso transformar em coulomb. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu só preciso multiplicar por 10 elevado a menos 6. Transformei em coulomb. Transformei em coulomb. E o centímetro? Eu preciso que ele seja em metro. Como é que eu faço isso? Eu só preciso multiplicar por 10 elevado a menos 2. Tá? Então, no caso que eu andei pra cá, né, pra ficar certinho, vai ficar 4,0 vezes 10. Como é menos 2 e eu andei para a esquerda, então eu somo mais 1. Então, fica menos 1 metro. Aí eu faço a conta. Coloco os valores. Olha que questão, essa questão tá bem fofa, bem simples, tá? Então, fica 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 4, vezes 10 a menos 6, Q2, que é 8, vezes 10 a menos 6, dividido por a distância, que é 4, vezes 10 a menos 1. Ó, só tá rolando multiplicação aqui. Então, esse 4 também tá multiplicando, eu divido logo esse por esse. 4 dividido por 4, 1, né? Vamos lá. 9 vezes 8, 72. Vezes 1, né? Que é 1. Vezes, conserva a base e somos os expoentes. Então, fica 9 mais menos 6 com menos 6, menos 12. Deixa eu melhorar aqui o ângulo da...
dividido por... Vai dar 1, né? 1 vezes 10 é 10. 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser, então, a força elétrica, ou a energia elétrica, vai ser igual a 72 vezes 10, menos 12 com mais 9, menos 3, menos divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar aqui, a energia elétrica é igual a 72 vezes 10, menos 3, menos com menos, mais 1, menos 3, mais 1, menos 2. Ou seja, 0,72 joules. Encontrei a energia elétrica, tá? Agora sim, se eu quiser descobrir qual é o potencial elétrico que a carga 1 provoca na carga 2? Pergunta. Se eu quiser saber qual é o potencial elétrico que a carga 1 provoca na carga 2, eu tenho que calcular, vou fazer aqui, ó, potencial elétrico, eu sei o quanto de energia, né, da interação delas, atua na carga 2. Quanto é a energia? 0,72. Quanto é a carga 2? 8 vezes 10 a menos 6. Oh, desculpa, gente. Peraí, perdão. Deixa eu subir. Voltando. Quanto de tensão que a carga 1 provoca na carga 2, tá? Isso eu sei pela energia gerada entre elas dividido pela carga 2. Então, eu pego a energia, que é 0,72, e divido pelo valor da carga, que eu quero saber quanto é que vai atuar nela. Então, a minha tensão vai ser igual a... Deixa eu ver aqui a continha. 9 vezes 10 elevado a 4 volts. No caso, o potencial elétrico, né, gerado pela carga 1 na carga 2 é igual a energia elétrica dividido pela carga 2. Então, a energia elétrica a gente calculou e encontrou 0,72 joules, dividido pela carga dá 9 vezes 10 a 4 volts, tá? E mais uma questãozinha pra gente finalizar. Vamos lá. Embora as experiências realizadas por Millikan tenham sido muito trabalhosas, as ideias básicas nas quais elas se apoiam são relativamente simples. Simplificadamente, em suas experiências, Millikan conseguiu determinar o valor da carga do elétron equilibrando o peso de gotículas de óleo eletrizadas colocada em um campo elétrico vertical e uniforme, produzido por duas placas planas ligadas a uma fonte de voltagem, conforme ilustrado na figura a seguir. Supondo que cada gotícula contenha 5 elétrons em excesso, ficando em equilíbrio entre as placas separadas por a distância de 1,5 cm e submetendo-se a uma diferença de potencial de 6 volts, a massa de cada gota vale em quilograma. Mas, essa questão aqui, ela vai envolver muita coisinha, tá? Vai envolver essa parte de potencial elétrico, vai também envolver um pouco da parte de peso, eletricidade e tal. A gente fez uma questão parecida com essa. E é um experimento, tá? Que eles pegam uma gotinha de óleo e colocam essa gotinha de óleo em uma diferença de potencial. E essa gotinha de óleo fica em equilíbrio, ou seja, ela nem cai, nem sobe. Ela vai subindo com a velocidade para cima, ela fica paradinha no ar.
como é que ele fez isso? A gente precisa entender o seguinte: para que essa gota de óleo esteja em equilíbrio, a gente precisa considerar, precisa entender que se ela não está caindo, né? Ela tem peso, porque ela tem massa, então ela deveria estar caindo. Se ela não está caindo, significa que tem uma força sustentando ela aqui. Quem é essa força de sustentação? Pô, ela tá numa diferença de potencial. Então, essa força que está sustentando ela é a força elétrica, tá? Ou seja, a gente tem que, para que ela esteja em equilíbrio, a força-peso precisa ser igual à força elétrica. Massa? E aí, como é que a gente vai calcular essa força elétrica? Se os únicos dados que a gente tem é distância, a gente tem o valor da... Porque assim, esse óleo é composto por 5 elétrons, a questão nos diz que tem 5 elétrons de carga de 1,6 vezes 10 a menos de 19 coulomb. E temos gravidade. Então, como é que a gente vai calcular a massa desse corpo? Então, a gente vai ter que abrir a questão, tá? Lembrando que a gente precisa anotar as informações. Uma dica que eu dou para vocês é verifique quais essas fórmulas que a gente tem disponível, tá? Para calcular isso. Quais são elas? A gente tem força é igual a constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A gente não tem essas informações, então não rola. A gente tem também que o campo elétrico é igual à força atuando em uma carga. A gente também não tem campo elétrico. Outra fórmula que a gente tem também, olha, a gente tem o valor da tensão elétrica ali, ó, tá vendo, gente? Ele diz que a tensão elétrica é de 600 volts. Tensão elétrica ou potencial elétrico. Tá? Então, a gente pode também calcular potencial elétrico como a energia elétrica em uma carga. Tá? Pô, mas energia elétrica pode ser calculado também como uma força, a força elétrica vezes o deslocamento. Espera aí, ó. Eu tenho tensão, eu tenho carga, a força elétrica é o que eu quero descobrir e eu tenho deslocamento. Então, eu posso pegar aqui e substituir só fazer substituir isso aqui. Ou seja, se eu tiver energia elétrica, quando tiver energia elétrica, eu substituo com força vezes deslocamento. Então, minha tensão elétrica vai ser a força elétrica vezes o deslocamento dividido pela carga, massa. E aí, a gente faz o seguinte: onde é tensão elétrica, eu coloco 600 volts. Onde é força elétrica, eu guardo porque eu quero descobrir. Onde é deslocamento, eu coloco... Peraí, deixa eu botar embaixo. Então, achei essa relação aqui, né? Deixa eu melhorar a relação. Então, eu sei que a tensão é igual a força elétrica vezes o deslocamento, dividido pela carga. Tensão elétrica eu sei que é 600. O deslocamento eu sei que é 1,5. A carga elétrica, gente, tem um detalhe. A carga elétrica não vai ser a carga elétrica do próton ou do elétron. Vai ser porque não tem um elétron dentro da gota, tem 5 elétrons dentro da gota. Então, eu vou ter que fazer aquela quantização da carga. Como é que é essa quantização? A quantidade de carga é igual ao número de elementos, no caso, número de elétrons, vezes a carga do elétron. Então, a carga vai ser 5 vezes 1,6. Ó, lembrando que aqui é negativo, tá? Mas eu quero o módulo dela, vezes 10 a menos 19. Essa carga aqui, ó, vai ser igual a... Deixa eu ver aqui a continha que eu fiz. Deu 8. 8 vezes 10 a menos 19 coulomb.
Isso aqui foi para saber as relações de equações que eu tenho. Eu não tinha cargas, então não pude usar essa. Eu não tinha campo, então não pude usar essa. Eu olhei para as coisas que eu tinha tensão. Então eu sei que tensão é igual a energia dividido pela carga. Porém, todavia, no entanto, como é que calcula a energia? Força vezes deslocamento. E aí eu botei força elétrica vezes deslocamento dividido pela carga. Por que esse arrodeio todo? Porque eu preciso encontrar essa força aqui, ó, para substituir ela aqui. Então, sobrou que a tensão é igual a força elétrica vezes a distância dividido pela carga. A tensão elétrica, a questão já me disse que é 600. A distância, a questão também me disse que é 1,5 vezes 10 a menos 2. E a carga, a questão me disse que eram 5 elétrons com valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fiz a continha e encontrei a quantização da carga total, ou seja, a gota de óleo tem essa quantidade de carga elétrica. Agora eu vou substituir os valores. Onde tem tensão? 600 volts. Onde tem força elétrica? Eu vou colocar... Não posso dizer aqui na verdade, eu quero descobrir quem é essa força elétrica, desculpa. Vezes a distância, que é 1,5 vezes 10 a menos 2, dividido pela carga, que é 8 vezes 10 a menos 19. Vou fazer a continha, vou passar esse daqui para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. 600 vezes 8 vezes 10 a menos 19 vai dar... Deixa eu ver aqui logo. Eu fiz uma correção, vamos lá. 6 vezes 8 é igual a 48, não é isso? É, 48. Esse daqui, ó, vai ser menos 19, mas olha quantos zeros? 1, 2. 2 zeros, tá? Porque, na verdade, vamos facilitar. Vou botar 600 vezes 8 vai dar 4.800. Vezes 10 a menos 19. Gente, ó, prestem atenção. Eu sei que ele tá aqui embaixo, mas quando ele passou pra cá, ele passou multiplicando. Então, esse menos 19 vai continuar sendo menos 19. Não vai ficar positivo. Força elétrica vezes 1,5 vezes 10 a menos 2. Ó, o 4.800 vai passar, desculpa. Esse daqui, ó, 1,5 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4.800 dividido por 1,5, que vai dar, deixa eu ver aqui a continha já. Vai dar 3.200 vezes 10 elevado a menos 19 menos 2. Porque agora, esse menos aqui, ó, tá passando pro outro lado dividindo. Então, quando ocorrer essa divisão, o que vai fazer? Vai ser 10 menos, conserva a base e subtrai os expoentes. Força elétrica. Então, a força elétrica aqui vai ser igual a 3.200 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Encontrei a força elétrica. E aí eu substituo aqui. Como é que calcula peso? Massa vezes a gravidade, que é 10. Igual a força elétrica, que é 3. Vou andar aqui uma casa, 1, 2, 3. Então fica 3, vamos andar só 2. 1, 2, fica 32 vezes 10.
Se eu andei 2 casas para a esquerda, então eu tenho que somar 2 aqui em cima, vai ficar 15. Menos 17 mais 12, menos 15. Massa vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 15 dividido por 10. Ou seja, 32 vezes 10 a menos 15 menos 1. Porque aqui, ó, elevado a 1, tá? A massa vai ficar aqui, ó, tornando em notação científica, 3,2 vezes 10 a menos 13 quilograma. É isso? Peraí. Não, perdão. Uns 3 não. Porque ele andou pra esquerda. Ele andou pra esquerda. Perdão. Ó. Menos 15 com menos 1, menos 16. Menos 16 mais 1, menos 15. Tá? Então tá certo. Aqui. 3,2 vezes 10 a menos 15 quilogramas. Achei a massa. Então, o que que eu fiz? Eu encontrei a relação peso com força. A partir da equação de tensão, eu consegui abrir a continha e encontrar a força elétrica. Encontrando a força elétrica, substituindo essa relação aqui e calculei a massa. Gente, vai surgindo dúvida, vai perguntando lá no WhatsApp e no grupo do Google Sala de Aula, tá bom? Beijos, tchauzinho. Espero lançar logo essa aula.